Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O que significa orar? A paz do Senhor. Tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco, estou aqui para iniciar esse trimestre comentando as lições nestas pré-aulas, lições escritas para a classe dos jovens. Eu tenho aqui a capa da lição, deixa eu compartilhar com você. Lição para jovens e a temática muito importante, ensina-nos a orar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, essa chamada aí para comentar essa lição, realizada pela Casa Publicadora. Quero agradecer o pastor Alexandre Coelho, nosso gerente de publicações, também o doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o nosso diretor executivo. E também quero agradecer o meu pastor aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, pastor presidente da IADJU, pastor Sérgio Melfior. Para mim é uma grande alegria ter esses homens de Deus nos abençoando e nos confiando essa importante tarefa, que é comentar as lições aí para as classes de jovens em todo o nosso Brasil. Quero também deixar bem claro que é uma alegria muito grande, uma honra chegar nas classes, nos lugares mais distantes. Eu fui criado na escola dominical, não lembro do primeiro dia que fui, porque eu já cresci indo à escola. E fazer parte desse grande projeto de Deus aí, para mim é uma grande honra como aluno, também como professor há muitos anos, e agora comentando essa lição para a classe de jovens. Deixa eu comentar um pouquinho com você, falar um pouquinho sobre a temática escolhida. Você está recebendo esse trimestre, caro professor, uma lição que fala sobre oração. Ensina-nos a orar. É uma temática maravilhosa. Quando me foi apresentada essa temática para ser comentada e foi selecionado ali as unidades de cada lição, cada domingo, são 13 lições, eu fiquei muito feliz porque é um tema que realmente eu tenho um carinho muito grande e pude perceber a relevância desse tema para todos os jovens que fazem parte aí, do reino de Deus. Então vamos lá, professor. Nós vamos fazer aí uma série de comentários, de algumas dicas, serão vídeos não muito longos, serão vídeos de um tamanho médio, mas com algumas dicas valiosas que poderão trazer aí um a mais aí na sua aula, deixá-la ainda mais interessante, ainda mais prazerosa, ainda mais construtiva, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero convidar vocês a conhecer não só o livro, não só a lição de jovens, a lição para o professor, mas também folheie, tome conhecimento, peça para dar uma olhadinha na lição que o aluno estará recebendo, é importante ter esse olhar, e também, dentro da sua possibilidade, conheça o livro que foi escrito, o livro de apoio para essa lição, Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Todo esse material ele está disponível na Superintendência de Escola Dominical da sua igreja e também nas lojas físicas e virtuais da CPAD, bem como as lojas aí de materiais, artigos aí de educação cristã, livrarias evangélicas, você consegue com muita facilidade. Vamos lá então, vamos comentar essa lição. Meus amados, a primeira unidade o primeiro domingo, esse que a gente vai encontrar agora pela frente, ele vai fazer uma introdução. A lição ela tem ao todo 12 orações na Bíblia que nos chamam a atenção. Olha só, vamos falar da oração de Abraão, quando ele intercede pelas pessoas que estavam ali vivendo aquele momento terrível de Sodoma.
e Gomorra. Vamos falar de Moisés intercedendo pelo povo, Ana, na sua angústia, né, pedindo a Deus um filho, Neemias, o construtor, Jeremias, orando aí pelo aquele povo que estava sofrido também, Daniel, Abacuque. Vamos também comentar uma oração narrada por Jesus na parábola que fala do fariseu e do publicano. E também duas orações a mais aí de Jesus, né, orações maravilhosas. Uma delas não poderia faltar, a oração do Pai Nosso. Depois, já na lição 11, a oração sacerdotal de Jesus. E fechando esse ciclo de 13 lições, duas orações memoráveis do apóstolo Paulo. A oração de Paulo pelos Efésios e, por último, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Com certeza, lições que acrescentarão em muito a vida dos seus jovens aí nas suas igrejas. Amados, o que significa orar? Lição 1, programada para dia 3 de janeiro de 2021. Essa lição ela traz primeiramente a intenção de fazer uma provocação acerca do que é orar. Muitas vezes há um distanciamento, e isso é muito forte, há um distanciamento do que realmente é a oração, ok? Para aquilo que as pessoas acham que é a oração. Os jovens muitas vezes são levados a uma prática de afastamento da disciplina da oração, eles acabam não orando tanto, não se dedicando à oração, ao exercício da oração, e chega um ponto que eles sabem até falar sobre a oração, só que essa fala não se ampara numa prática significativa, e essa fala ela fica então presa apenas a uma noção de senso comum que não encontra ali, né, uma sustentação pelo dia a dia desse jovem. Então nós precisamos, ao iniciar o trimestre, fazer uma reflexão bem interessante acerca sobre o que é a oração. É importante lembrar também que esse jovem, ele precisa, desde o comecinho, já ser trabalhado essas temáticas essenciais, né? O que é oração, o porquê que nós devemos orar, né? A oração, o que nos leva a querer orar? Perguntas como, como é que Deus responde às nossas orações? Deus responde todas as orações? Vamos falar também sobre a questão a oração como um diálogo e não uma lista de pedidos. E já no terceiro tópico vamos falar, né, sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Essas questões elas são importantes porque elas trazem para o jovem uma chamada a ver a oração além daquela prática, digamos assim, rotineira, aquela prática já costumeira e mecânica dos momentos de oração. Muitas vezes a oração que nós vemos em alguns lugares, ela é tão mecânica que ela não pode mais nem ser chamada de oração. Ela perdeu a essência. E aí vem a sua responsabilidade, professor de escola dominical, a nossa grande responsabilidade de chegar para os nossos jovens e trazê-los a ver novamente a oração como uma maravilhosa prática de aproximação para Deus, né? De chegar-se a Deus, de tentar estabelecer ali uma relação com ainda mais profundidade, ainda mais intensidade. Bom, a síntese dessa primeira lição é isso, né? A oração ela é uma ação que possibilita ao crente um relacionamento mais íntimo com Deus. Como é que você vai estabelecer uma relação com alguém que você não se comunica, com alguém que você não conversa? Como é que você vai se sentir atraído e se sentir abraçado, se sentir envolvido por alguém com quem você não busca um relacionamento? Então essa relação ela é importante que seja buscada, e ela é buscada justamente também através da prática da oração. A oração que é, na verdade, um diálogo com Deus. E aí, no começo dessa lição, a gente traz, e olha que interessante, duas sessões que você encontra na lição de jovens, duas sessões que foram pensadas para você, professor, para que você possa realmente fazer uma amarração, né, fazer um fio condutor entre a primeira e a 13ª lição e deixar o seu jovem ali, olha, concentrado.
Vamos ver essas sessões? Olhe comigo. A primeira sessão é chamada de interação. Nessa interação, o professor ele é chamado ali a viver o tema como um todo e trazer esse tema de uma forma mais acessível ao aluno. E a segunda sessão é a orientação pedagógica, sempre com uma dica pontual de como fazer a sua aula ainda mais interessante. Vamos falar então da interação? Veja comigo. Aqui é um convite ao professor chamar esse aluno, né, e conversar com ele acerca de orações que realmente fizeram a diferença na vida de pessoas que a Bíblia ela nos narra. Né? Então, essa primeira dica da interação é fazer com que você tem que trazer o aluno a se sentir interessado por passar aquele trimestre estudando. Será um desafio especial porque nós estamos falando do primeiro domingo do ano. Muitos jovens estarão voltando de viagem onde foi passada a virada do ano, né? Alguns aí vão estar pensando, poxa, é o primeiro domingo, eu vou dormir um pouquinho mais. Nós temos que pensar inclusive estratégias para esses jovens que porventura talvez faltarão no primeiro domingo justamente por ser um dia muito diferente aí do cronograma que nós temos atualmente, né? Mas de levar para eles essa informação. Quem sabe você pode criar ali, ou se você já tem, provavelmente você já tem um grupo de WhatsApp com os alunos da sua classe de jovens. Então, traga nesse grupo de WhatsApp ali uma série de orientações, uma série de dicas com textos curtos, mas bem pontuais, despertando nele a vontade de conhecer essas histórias. Você pode inclusive trazer curiosidades acerca de algumas dessas histórias. Olha, eu gostei daquilo que foi falado lá na lição que vai falar sobre a oração de Ana. Poxa, que interessante aquilo que aconteceu com Moisés, quando ele fala para Deus, Deus lembra de o teu povo, Senhor. A oração, por exemplo, que Jesus narra na parábola do fariseu, onde Jesus ele coloca bem claro para as pessoas, aquele que muito falou, aquele que muito tinha a dizer, aquele que muito se encheu de si, estava tão cheio de si, que não tinha nele espaço para Deus. Então, são curiosidades, são alguns, digamos assim, petiscos que farão esse aluno ter mais vontade de tentar entender essa temática. Aliado a isso, vem então agora a segunda parte, a segunda grande, digamos assim, ajuda dessa lição para o professor especificamente falando, que é a orientação pedagógica. Vejam comigo, a orientação pedagógica, ela vai trazer uma dica bem legal, que é justamente você buscar, né, despertar nesse aluno o desejo de testemunhar experiências acerca da oração. Faça um grupo na sala, faça uma mesa redonda, faça um grande círculo e deixe livre para que aqueles que quiserem testemunhar alguma experiência de oração, né, ou algum relato que eles ouviram de alguém que orou e teve uma experiência ímpar através da oração, né, às vezes um familiar, às vezes uma avó, o tio, o líder, um pastor, o próprio jovem em si, né, às vezes uma causa que ele colocou diante de Deus e ele se sentiu de forma maravilhosa abraçado. Peça que ele testemunhe. Ao final dessa sequência de testemunhos, deixe aqueles que não quiserem testemunhar também, às vezes é bom respeitar e deixa, né? Às vezes ele fica com vergonha ou até não tem essa experiência e tem um pouco de receio acaba sendo inibido porque não tem essa experiência. Mas aí você, professor, ao final desse processo, faça um apanhado das experiências que foram narradas e traga você umas 2 ou 3 experiências também envolvendo a oração. E coloque para eles, olha, a oração, eu tive essa experiência, eu lembro de um pastor que contou esse relato. Faça eles terem vontade de viver aquela experiência. E quando eles estiverem com muita vontade, eu convido você, uma sugestão, a fazer um momento ali de louvor, no máximo 5 minutos, para não avançar no tempo da escola dominical. Em cada lugar, tem um tempo determinado, alguns lugares 50 minutos, alguns 1 hora, 1 hora e meia, Tem lugar que se deixar vai a manhã toda, mas depende muito, Mas assim, tire um momento de louvor.
Eu até sugiro um hino aqui na lição, um hino que eu acho maravilhoso, em fervente oração. Peça para um dos jovens puxar ali um violão e cantem, deixem o Espírito tocar os corações e levá-los a buscar, né, essa atmosfera onde a oração encontra-os de corações abertos. Feito isto, nós estamos prontos para começar o estudo do trimestre. Né? Chame-os a fazer ali uma oração de compromisso com Deus, de afinco com essa lição, e você vai ver ali que eles vão estar muito mais propícios, muito mais abertos, muito mais comprometidos a realmente, meus amados, estudarem essa lição de maneira ímpar. Bom, a lição ela é dividida em 3 grandes tópicos e cada tópico desse tem os seus subtópicos. Vamos falar um pouquinho acerca de cada tópico? Vamos para o primeiro tópico então? Ele fala o seguinte, olha só, qual o objetivo, olha comigo, qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? E aí terão ali os subtópicos dessa lição, onde nós temos qual a finalidade da oração, a oração, o desejo de relacionamento com Deus, e o terceiro, o que nos leva a orar. São 3 reflexões importantes de serem ali conversadas com jovens, né? A primeira questão é importante, e que eu vejo nisso aqui, é uma ênfase, né? O que nos leva a orar? O que nos leva a orar não pode ser sempre a necessidade de um milagre. O que nos leva a orar não pode ser sempre a mecanicidade de ter que agradecer todo dia pelo alimento. Essas coisas não devem ser os motivadores principais. Olha o que eu estou falando, motivadores principais. É claro que nós precisamos orar em gratidão a Deus pelo alimento, nas aflições, nas necessidades. Nós temos na oração uma prática de refúgio, onde nós estamos ali sendo tocados pelo amor de Deus, e muitas vezes a gente vivencia, né, coisas grandiosas, é maravilhoso isso. Mas a finalidade da oração, primeiramente, ela visa relacionamento com Deus. Relacionar com Deus. E aí eu entro já no segundo subtópico da lição. A oração, um desejo de relacionamento com Deus, né? Aquela rotina. Como é que você vai? Pergunta para o seu jovem. Ei, galera, como é que é o teu dia a dia com os teus melhores amigos? Aqueles que você realmente tem um carinho todo especial, como é que é o teu dia a dia com essas pessoas? Pergunte para os seus jovens. Eles vão dizer, olha, a gente conversa, a gente quase não se encontra pessoalmente, mas nós usamos ali as redes sociais, a gente manda uma foto, a gente se diverte sobre os momentos que nós estamos passando, tal. E aí você pergunte para eles então, e que espaço que você tem para Deus nesse seu dia a dia? Você pode dizer que Jesus Cristo é o meu melhor amigo? Você pode dizer que Jesus é o seu grande amigo? Você pode dizer que você tem desejo de cada vez mais envolver-se por Deus, se deixar ser cheio do Espírito? E eu acredito que os jovens, eles vão até, às vezes, mecanicamente vão dizer, sim, Jesus é meu melhor amigo. Mas até que ponto que esse fato de nós entendermos Jesus como o melhor amigo nos leva a orar e conversar com Jesus e buscar sentir Jesus, abrir o nosso coração e não só pedindo, mas dizer, Senhor, eu estou aqui para me abrir, para contar as minhas coisas, eu estou aqui também para te adorar, para te louvar, para dizer o quanto eu sou grato pelo que tu tens feito em minha vida. E aí, na sequência, a gente fala sobre justamente, né, o que nos leva a orar. O segundo tópico, ele é um tópico bastante, digamos assim, curioso, porque ele vai trazer aí para alguns talvez um banho de água fria, mas que é necessário. Vamos ao segundo tópico. Deus responde todas as orações. Esse segundo tópico, todas as orações, é uma interrogação, né? Eu li direto aqui, mas não. Olha só, Deus responde todas as orações? É uma pergunta. E a resposta qual será? Aí eu divido essa resposta, ou essa reflexão, essa provocação, a resposta em 3 pernadinhas. Primeiro,
A oração precisa ser segundo a vontade de Deus, segundo a tua vontade. Às vezes nós, sabe, eu fico pensando quantas vezes eu eu recebi um livramento de coisas tão difíceis, tão talvez indesejadas realmente para a minha vida, quando Deus me disse não às orações que eu fiz. Eu agradeço pelos nãos que eu recebi de Deus, porque se tudo que eu tivesse pedido Ele tivesse me dado, com certeza algumas enrascadas eu teria entrado. E assim é com você, assim é com os seus jovens, porque nós vemos em parte, mas Deus vê em totalidade. Às vezes nós precisamos enxergar o não de Deus como um milagre maior do que o sim em certas situações. Porque quando eu faço um pedido, muitas vezes eu sou levado a pedir com base nas minhas emoções, com base no meu cotidiano, com base numa necessidade pontual que às vezes não é uma necessidade essencial, mas sim uma necessidade secundária da minha vida, entendeu? E muitas vezes se eu for atendido nessa oração, se eu for atendido nessa petição, eu vou estar sendo privado de outras histórias que Deus tem para a minha vida. E Deus, quando Ele diz não, eu simplesmente sinto me cuidado por Ele, eu sinto me abraçado por Ele. Então, às vezes, Deus também diz não. Outra coisa muito importante, né? Deus responde às orações, aquela pergunta, e aí a gente chega no segundo subtópico que diz o seguinte: diálogo não é uma lista de pedidos. Quando a gente pensa, vou orar, o cara já pensa bota a mão ali, ora e começa a pedir, Senhor, eu quero isso, aquilo. Gente, vamos buscar mais em oração do que apenas fazer pedidos. Pastor Marcos, mas é errado eu fazer um pedido, é errado eu pedir a Deus coisas? Não é errado. O errado ou o não desejável é a gente fazer da oração apenas uma lista de compras, apenas uma lista de pedidos, apenas uma lista de coisas de um coração interesseiro. Eu preciso entender que a oração vai muito além do que isso. Oração é relacionamento. Imagine a amizade que você tem com alguém, sendo, digamos assim, confrontada com a situação de toda a conversa que você tem com essa pessoa é pedindo a ela coisas. Provavelmente essa amizade não irá muito longe. Bom, meus amados, e temos também o terceiro subtópico que vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e sobre isso, a gente já está bem assim conversado, Deus, Ele sabe o tempo certo de conceder as bênçãos a cada um de nós. Nós oramos, pedimos, abrimos nossos corações, mas Ele sabe todas as coisas. E finalmente nós temos aí o terceiro tópico dessa lição, tópico maravilhoso, que diz o seguinte, olha só: o dever de orar sempre e não desfalecer. É um convite a orar sempre, orar em todos os momentos, orar em todas as... estar constantemente buscando a Deus em oração. O subtópico 1, clamam a Ele de dia e de noite. Clamar também a Ele quando as lutas parecem não ter fim, é o ponto 2. E finalmente, a oração ela precisa vir acompanhada de fé. Você precisa crer que quando você ora, olhe que coisa interessante, quando você ora, simplesmente você está sendo ouvido por Deus. Você precisa ter a convicção de que naquele momento Deus está lhe contemplando, Deus está lhe ouvindo. O Espírito de Deus está envolvendo aquele momento, aquele espaço. Ele se relaciona com você. E mediante a fé que você demonstra nessa oração, mediante a confiança que você demonstra nessa oração, com certeza, um grande milagre acontecerá sobre a sua vida. Amado professor, muito obrigado por nos acompanhar ao longo dessa primeira lição. Nos veremos aí mais, se Deus quiser, mais 12 vezes. São 13 lições e eu volto a dizer, para mim é uma grande alegria poder caminhar com cada um de vocês aí em algumas dicas, algumas orientações nessas pré-aulas ao longo desses 13 domingos. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua congregação, abençoe seus jovens, que esse tema possa ser grandemente significativo para
a igreja, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima pré-aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.